Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje meu vídeo é para responder uma pergunta. Essa pergunta e sugestão foi dada pelo Carlos, o professor Carlos. Ele tentou colocar um comentário no meu vídeo, mas ele não conseguiu, então ele me mandou por outro meio, né, a sugestão dele. E a sugestão dele, a pergunta que ele me fez é a seguinte. O que você diria para as famílias cristãs católicas, como que elas podem educar os seus filhos no caminho da santidade e mesmo nesse mundo que parece que tudo está contra a fé? Então, Carlos, o que eu diria? Eu tenho que dizer de acordo com a minha experiência. Eu percebo que sempre na criação dos filhos, funciona quando eu chego para os meus filhos, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, um de 9 anos, que é o Léo, e o outro de 6 anos. Todas as vezes que eu falo alguma coisa para os meus filhos, eles me escutam, né? Então, realmente as palavras convencem. Porém, o meu exemplo arrasta. Então, eu presto muita atenção para que as minhas palavras, os meus conselhos, né, as minhas instruções que eu dou para eles, sejam coerentes com as minhas ações. E eu presto atenção também para que as minhas ações boas, principalmente as melhores ações, sejam feitas na frente deles, para que eles vejam que é a minha maneira natural de agir, que eu não estou dissimulando aquilo, e assim eles também começam a prestar atenção e a fazer as mesmas coisas. Porque para quem não sabe, a criança, até 7 anos, ela é uma esponja dos pais. Então ela vai fazer tudo o que ela vê os pais fazerem, o que ela ouve os pais fazerem. Mas se o pai fala uma coisa, né, o pai ou a mãe, né, falar uma coisa e age diferente, ele vai pela ação, ele vai copiar a ação. Então, como a gente age, como a gente fala, tem que ser muito coerente. E o que eu tento passar para os meus filhos? O que eu tento passar, primeiro, é que eles têm que ter muita fé em Deus. Por quê? Porque foi Deus que fez tudo. Tudo que tá aqui na terra, a natureza, as pessoas, as coisas, todos foram feitos ou diretamente por Deus ou porque Deus permitiu que as pessoas assim o fizessem, como as coisas, por exemplo, né? Então, se tudo tem uma ligação direta com Deus, eu vejo que tudo reflete a Deus. E eu passo isso para os meus filhos. Então, por exemplo, eu tenho um gatinho que chama Flash, e eu tento cuidar muito bem desse gato para dar um bom exemplo para os meus filhos. E aí eu sempre digo para os meus filhos, olha, presta atenção se eu dei comida pro Flash. Olha, presta atenção se eu dei água pro Flash. Se eu esquecer de fazer isso, me ajuda, faça isso também, porque a gente tem que tratar muito bem o gatinho, porque o gatinho também é uma criação de Deus. E realmente eles cuidam muito bem do gato. E às vezes o gato é um animal, né? Ele não tem um raciocínio. Às vezes ele faz coisas não tão legais, né? Então, às vezes ele arranha o sofá, às vezes ele quebra copo. Essa semana ele quebrou vários copos, né? Que ele subiu num local, tinha uns copos, ele não sabia, ele derrubou. Aí eu sempre explico para os meninos, o Flash não fez uma coisa legal, mas ele não pode apanhar por causa disso, ele não pode ser maltratado por causa disso. Então, se ali no gatinho eu já explico que tem que tratar bem um animal, que dirá um ser humano? Então eu sempre lembro isso quando por acaso eles brigam. E aí eu falo assim, olha, Léo, você não pode brigar com o Gabriel porque você tem que tratar ele bem. Lembra que a gente tem que tratar bem até o gatinho? Então imagine seu irmão. O seu irmão te ama, o seu irmão também é um filho de Deus, é uma criação de Deus. Então ele merece respeito, merece ser muito bem cuidado. E ainda mais por ele pertencer à sua família. Então esse é o exemplo que eu dou diariamente. Todas as coisas. E quando eu preciso falar, porque nem tudo a gente consegue fazer na frente deles, né? Tem coisas que a gente só fala mesmo. O que eu falo, eu sempre explico o porquê. Como, por exemplo, por que ele deveria ler um livro? Né? Qual a importância disso? Por que ele deveria prestar atenção na missa? Por que ele deve comer toda a comida do prato e não jogar fora? Então, por que ele deve me avisar o quanto ele vai comer para que eu não precise jogar fora? Então eu sempre explico o porquê das coisas.
E eu tomo essas atitudes porque eu começo a pensar na minha criação de quando eu era criança. Claro que o mundo mudou do tempo dos meus pais, né, o tempo que eu era criança, para o tempo atual agora. Mas muitas das atitudes que eu vou levar, muitas das que eu vou fazer, né, que eu tomo, muitas das coisas que eu digo tem muito a ver de como meu pai me ensinou, de como minha mãe disse para eu fazer ou de como minha mãe ou meu pai agiam. Então isso fica na memória da gente, fica muito enraizado. Por isso a gente tem que ter muito cuidado no exemplo que a gente dá, no que a gente fala e explicar por que ele deve fazer isso ou não. Então, essa é a minha experiência. Eu espero ter respondido aí o que o Carlos pretendia com essa pergunta. E se você aí também tem alguma outra pergunta ou alguma outra sugestão de vídeo, eu teria um imenso prazer de fazer um vídeo em sua homenagem. Então, tudo de bom para você e até o próximo vídeo.